A paz do Senhor a todos, queridos irmãos em Cristo. Hoje eu quero falar sobre 5 fatores que fizeram com que o Venâncio Mondlane ganhasse as eleições autárquicas. 5 fatores que levaram ao Venâncio Mondlane a ganhar as eleições. Eu quero explicar para ti os 5 pontos muito importantes que você também precisa levar quando vai para a luta, quando vai para a batalha. Então, meu irmão, fica ligado, porque hoje simplesmente vou falar disso, não vou falar de uma outra coisa contrária disso. Primeiro fator é o amor. O que fez com que o Venâncio Mondlane ganhasse foi o amor. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, chamado pela causa que ele estava fazendo. Terceiro fator, a confiança. A confiança é que fez com que o Mondlane ganhasse. A quarta confiança. O quarto ponto é a coragem. A coragem dele poder estar diante dos matolões e batalhar contra os matolões. Esse é o quarto ponto é muito fundamental. A coragem que lhe fez com que ele estivesse no meio dos matolões e lutasse contra os matolões e até ganhar. Foi a coragem. Depois, o último fator é a esperança. Esperança é que lhe fez com que o Venâncio Mondlane pudesse ganhar. Mas eu quero debulhar esse processo todo, esses 5 fatores. Segundo a Bíblia, o que nos oferece? O que nos fala? Então, fica aí. Até já. Primeiro ponto é o amor. O que é de verdade este amor? Segundo a Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 4 a 5, diz assim: a caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se ensoberbece. 5. Não se porta com a indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita o mal. Não suspeita o mal. O que é isso? A caridade. A caridade, ela não busca os seus próprios interesses. O amor não busca os seus próprios interesses. Então, o Venâncio Mondlane, ele não buscou os seus interesses. O que ele falava nas suas propagandas não era para o benefício de si próprio, era o benefício do povo todo. Então, por isso, este primeiro ponto é que ele começou a trazer o voto nas pessoas. As pessoas começaram a crer e acreditar nele. Então, segundo ponto, o chamado 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 28 a 29 diz assim. 28 diz assim: e Deus escolheu as coisas vins deste mundo e as desprezadas. Deus escolheu as coisas vins, as coisas tortas, as coisas que não têm sentido, as coisas mais desprezadas deste mundo. Então, o Venâncio, eu acredito que quando estava no parlamento, quando estava aonde, aí ele era muito mais desprezado. Mas Deus escolheu este para governar, para fazer parte do município de Maputo. Então, aí disse como? Deus escolheu as coisas vins deste mundo e as desprezadas e as que não são, para aniquilar as quais são. 29. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Para que nenhuma carne, para que ninguém se glorie perante quem?
a Vinícius. Então Deus precisava escolher ele para mostrar que, mesmo que ele fosse o mais desprezado, haveria alguma coisa, existe alguma coisa, existe um brilho dentro dele. Então você também, meu irmão, não importa se as pessoas te desprezam, não importa se as pessoas não te dão valor, mas importa que Deus te escolha para um certo propósito. Então não tem como o homem parar você. Não tem como Deus te parar. Creia nisso, em nome de Jesus. O terceiro ponto, nós vamos falar sobre a confiança. O Vinícius Mondlane, apesar de ser a pessoa desprezada, a pessoa que muitos pareciam que aos olhos deles era inútil, mas ele teve convicção consigo mesmo que ele poderia ganhar as eleições. Então, segundo a Bíblia, o que nos proporciona quando nós somos a pessoa que temos confiança? Diz assim, em Provérbios capítulo de número 3, versículos 5 a 6. Diz assim: confia no Senhor e de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te apoies em teu próprio entendimento. Não te deixes levar pelo seu próprio entendimento, mas confia simplesmente em Deus. Isso é muito, muito importantíssimo. Muito importantíssimo. E depois diz assim, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e as tuas veredas ele endireitará. Reconhece a Deus em todos os seus caminhos, em tudo quanto você fazer, reconheça a Deus. Ele, os teus caminhos, ele endireitará. Então é assim que o nosso irmão Vinícius Mondlane fez. Ele levou, confiou a Deus em primeiro lugar, e aí ele foi correndo. E tudo aconteceu segundo o propósito e o plano do nosso Senhor Deus. Acreditando que nós já éramos escravizados desde muito tempo. Mas o que aconteceu então? Aí veio este resultado à tona. A Bíblia diz que mesmo que você minta, a verdade sempre vem à tona. Então mesmo que você roube, um certo dia a sua roubalheira vai vir à tona e você vai ser descoberto. Por isso, não faça o mal, procura sempre fazer o bem. Então, o quarto ponto é a coragem. A coragem. Muita gente não tem coragem de desafiar os matolões. Muita gente não tem coragem de ir adiante dos matolões. Mas, meu irmão, eu quero te falar que o Vinícius Mondlane, ele tomou esta decisão de tomar a coragem de desafiar os matolões para as eleições autárquicas do ano 2023. E por causa da coragem dele, ele virou o cano, acabou vencendo. Então você também toma coragem, os teus inimigos não vão prevalecer. Se você acreditar, você lutar com fé, você lutar com confiança, lutar com amor, você vai vencer. Os matolões não vão prevalecer. Ouça o que a Bíblia nos proporciona como a mensagem de encorajamento. Josué, capítulo de número 1, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Tenho eu te mandado que te esforce, seja valente, não temas, nem te deprimas. Tenho eu te dito, seja valente. Tenha coragem, Vinícius. Tenha coragem, homem. Deus estava a falar com Josué. E neste momento das eleições, Deus estava a falar com Vinícius. Vinícius, tenha coragem. Eu te disse, tenha coragem. Vai vencer. E foi assim que o Vinícius Mondlane venceu
às eleições autárquicas através da coragem. Através da coragem. Você também precisa ter coragem de tomar certas decisões. Tenha coragem. E a partir da sua coragem você vai vencer. No nome e no sangue do Senhor nosso Deus. Você vai vencer. Depois, o último ponto importantíssimo é a esperança. Depois de você ter o amor consigo, depois de você ser chamado, depois de você ter a confiança, depois de você ter a coragem, tem que ter esperança. Esperança. Tenha esperança. Você vai vencer. Tenha esperança que tudo quanto você plantou vai colher. Tenha esperança que tudo quanto você deixou vai dar fruto. Tudo que você plantou vai dar fruto. Então, ouça a Bíblia, o que nos diz. Primeiramente, em Isaías 40, versículo 31. Diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Os que confiam no Senhor voarão com asas como águia. As pessoas podem estar debaixo a quererem trazer aquele negócio, mas enquanto você confia no Senhor, ninguém vai te atacar. Ninguém vai te pegar. Então, espera no Senhor. Espera no Senhor e você vai vencer. A batalha você vai vencer. Não tema os matolões. Não tema, não tenha medo dos matolões. Creia que Deus está contigo. Mesmo que as pessoas venham, mas se a tua esperança está em Deus, você vai vencer. No nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. E para terminar, só para terminar, Efésios capítulo de número 11, versículo 1. Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A prova das coisas que não se veem. A fé, a esperança é o fundamento das coisas que se esperam. E o Venâncio já esperava que poderia ganhar. Mesmo que os matolões, mesmo que os adversários, mesmo que quem pudesse fazer coisas que não são, eles já tinham crédito que poderia vencer. Então, Deus abençoe, no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos abençoados para a honra e glória do nosso grandioso Deus. O nosso Deus é um Deus de paz, o nosso Deus é um Deus de esperança, o nosso Deus é um Deus de tudo. E essa vitória foi concedida em nome de Jesus. Deus abençoe. Venâncio Mondlane para a honra e glória do nosso grandioso Deus. Continua assim nesta fé, continua assim neste amor, continua assim nesta coragem, continua assim neste chamado. Em nome de Jesus. Obrigado e amém.